Oiê, tá começando mais uma edição do Bem Viver, o nosso programa semanal para falar sobre agroecologia, saúde, alimentação e, claro, sobre a cultura popular que pulsa nesse nosso Brasilzão. Eu sou a Aline Macedo e chego para dividir essa boa prosa com vocês. No Pará, um coletivo está transformando o lixo em renda e consciência periférica. E tem mais, você vai aprender o passo a passo do pato no tucupi, um prato que é tradição pura na Amazônia. E ainda no norte, comunidades quilombolas no Amapá debatem mudanças climáticas com saberes ancestrais e tecnologia social. Direto da China, alternativas para produzir alimentos sem veneno. E claro, cultura, arte e resistência estão no nosso programa de hoje. E muito mais. Fica com a gente que o Bem Viver está começando. E uma parceria entre o Brasil e a China está transformando o jeito de produzir alimentos no campo. Durante mais de 2 décadas, o Brasil desenvolveu uma tecnologia utilizando o pó de rocha para fertilizar os solos. Enquanto isso, a China investiu em compostagem acelerada, que reduz o tempo de produção de fertilizantes orgânicos. Agora, a união desses 2 países vai explorar as possibilidades de combinar essas tecnologias e abrir novos caminhos para a produção agroecológica e a agricultura familiar. Quem conta mais sobre isso é o nosso repórter direto da China, Mauro Ramos. Duas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas há pelo menos 2 décadas no Brasil e na China de forma separada podem potencializar a agroecologia e a produção de mais alimentos saudáveis em ambos países. De um lado, o Brasil é referência na pesquisa de remineralizadores, também chamado pó de rocha, como fertilizantes. Já a China vem desenvolvendo quase no mesmo período de tempo a tecnologia de aceleração de compostagem orgânica. Suzy Hoff Teodoro, que é uma das principais referências na área de remineralizadores, explica a técnica que recupera solos empobrecidos. Quando você pensa em adicionar uma rocha, a gente na geologia chama de rocha fresca, ou seja, uma rocha nova, moída no solo, você está inserindo minerais no solo, então está remineralizando. Cerca de 85% dos fertilizantes sintéticos utilizados na agricultura brasileira são importados. A crise na Ucrânia expôs a dependência do Brasil desses insumos, com altas na demanda e nos preços. Cerca de 23% desses insumos são importados da Rússia no Brasil. Além de não utilizar químicos, a pesquisadora destaca a possibilidade de produção local do pó de rocha, tecnologia também chamada de rochagem. Acho que o ponto mais importante dos remineralizadores é que são fontes locais regionais, que são adaptadas a diferentes agroecossistemas. Eu não estou falando só do Brasil, né? Estou falando de qualquer parte do mundo. Vamos pensar na região sul do Brasil, na região centro-oeste, que é basicamente de monoculturas de soja, milho e cana. Tem rochas adequadas para esse tipo de coisa, mas se a gente for pensar na agricultura familiar também distribuída nessas regiões, no Nordeste ou no Sudeste, tem rochas aptas para esse tipo de uso. Essa diversidade de rochas que podem ser usadas, isso beneficia a economia local, dinamiza a economia local regional. Você não precisa de grandes distâncias para ter acesso a fertilizantes, você tem alguns quilômetros. Uma parceria entre a UNB, a Universidade de Brasília, e a CAL, a Universidade de Agricultura da China, vem desenvolvendo pesquisa para estudar a combinação de rochagem com a aceleração orgânica da compostagem. Caroline Gomide, professora da UNB e pesquisadora visitante na CAL, é responsável por levar adiante o estudo. Esse projeto de parceria Brasil-China, ele vem pensando numa perspectiva de acelerar a compostagem utilizando micro-organismos, e é nesse sentido um processo que normalmente leva entre 4 a 6 meses para tratar o resíduo orgânico, que pode ser desde o resíduo de cozinha até o resíduo na agricultura. Normalmente leva em torno de 4 a 6 meses na compostagem comum, que é mais conhecida no Brasil. Com essa tecnologia chinesa, ela pode ser acelerada até 1 mês. Na verdade, com 7 dias a gente já vê a transformação e ele depois só precisa de um tempo para maturar. Embora as pesquisas continuem em andamento, já há indícios científicos sobre o potencial da combinação entre as duas tecnologias, como explica Carolina.
a disponibilidade de nutrientes inorgânicos para a planta, nesse fertilizante orgânico que vai ser gerado a partir da combinação das tecnologias, ela vai ser muito melhor do que apenas utilizando só matéria orgânica ou utilizando só os remineralizadores, porque os micro-organismos ajudam a disponibilizar os nutrientes, enquanto também decompõem a matéria orgânica e disponibiliza para as plantas. Então, as plantas vão ter mais acesso a nutrientes, trazendo então mais saúde para a planta, para o solo e mais micro-organismos também, o que gera uma coisa que a Ana Primavesi nos ensinou, que é o solo vivo, é o solo saudável. Então, com solo saudável, a gente tem plantas saudáveis, comida saudável. Diferentemente dos fertilizantes químicos que emitem gases de efeito estufa, os remineralizadores não contaminam água, solo ou ar. Pelo contrário, quando aplicados ao solo, eles contribuem para a captura de carbono. Há pelo menos 3 aspectos em que a agroecologia e os remineralizadores se complementam: a produtividade, a redução de custos e a sustentabilidade, como destaca a professora Suzy. Tudo isso pode ser mais uma questão importante, né, em favor da agroecologia, do uso composto combinado dos remineralizadores para uma produção agroecológica. E está rolando uma iniciativa poderosa lá em Colares, no Nordeste do Pará. A Samaúma, uma associação de coleta seletiva que nasceu em plena pandemia, vem mudando a realidade de muita gente por meio da conscientização ambiental e geração de renda. Vamos saber mais na reportagem de Heraldo Paulina. O período pandêmico tirou de Marcelo Paz sua principal fonte de renda. Músico, educador popular e militante socioambiental, ele e sua companheira, Sandra Carvalho, e mais 30 pessoas viram na coleta seletiva uma oportunidade de recomeço. Assim nasceu a Samaúma, Associação de Coletores de Coleta Seletiva de Colares, projeto que transformou a realidade no município Ilha do Nordeste paraense e atualmente atende mais de 2.000 casas. A gente começou com 30 famílias, uma ação entre amigos, entendeu? E esses nossos amigos começaram a colaborar de uma forma assim, muito carinhosa, lavando, limpando as coisas, e nos incentivou, nos motivou a realmente abraçar a coleta seletiva, que era um trabalho muito bonito. Só que de uma forma muito intensa, aquilo foi crescendo muito rapidamente. Em menos de um ano nós estávamos com mais de 200 famílias colaborando. Em menos de 3 anos nós estávamos com quase 1.000 famílias colaborando. Em menos de 3 anos, hoje nós temos 6 anos, com mais de 2.000 famílias colaborando com esse trabalho. Com capacitação do Instituto Manguezal, o grupo liderado por Marcelo e Sandra partiu para a educação socioambiental, conscientizando famílias próximas sobre a importância da reciclagem. Tivemos uma reunião onde nós procuramos entender de como faríamos isso. Como faremos isso? Com educação ambiental, incentivando as pessoas a fazer o que nós já fazemos, que é não mandar nada para o lixão, reciclar, transformar, fechar o ciclo das coisas, que é assim que se faz. Então, todo mundo topou e começamos a levar essa educação ambiental para um lar das mamães que fazem isso. Eu tenho um orgulho enorme por essas mamães. Dona Raimunda Ferreira, ou Dona Dica, uma das mamães guardiãs, virou exemplo em casa, ensinando a cuidar dos resíduos com disciplina. Isso aqui eu sacudo, coloco água dentro, tiro todo o resíduo do leite, né? Olha. Bem lavadinho, isso não é uma vez nem 2, né? Só vou fazer essa comparação para o senhor ver. Aí eu coloco todo dia no sol. Todo dia eu coloco, quando está bem lavadinho, coloco. Quando ela seca, eu abro aqui as laterais, né? E aí abro bem, dobro. Era para ficar pequenino, né? Para não fazer muito volume. Na mesma rotina, segue a dona de casa Maria do Rosário. Não deixo na chuva e nem no sol. O saco, né? Eu pego, aquelas latinhas de conserva eu lavo, deixo escorrer e enxugar no sol para poder colocar no saco. A de sardinha também.
tudo é lavadinho, a minha reciclagem tudo é limpinho. Porque já sabe, né? É muita coisa jogada aí no mar e tudo isso faz mal, né? O meio ambiente, né? Para Ana Maria, a Associação Samaúma merecia mais reconhecimento do poder público. Assim, a gente fica meio triste porque eles não têm tanto apoio. Eu acredito assim, né? Eu acredito que as autoridades deveriam dar mais apoio, mais um pouco de estrutura para eles, né? Porque eles ficam aí batalhando, né? E no sol, e na chuva, carrega para cá, carrega para lá, né? Com mobilização popular, a Samaúma conseguiu que a prefeitura cedesse o espaço para seu galpão de coleta. Mas como revela Sandra Carvalho, uma das fundadoras, a comunidade segue sendo o principal apoio para manter o projeto funcionando. Então, hoje nós somos uma associação regularizada, né? Nós vimos a necessidade de regularizar, né? E nos organizarmos como associação. E correndo atrás do nosso principal foco, que é o objetivo aqui, ó, é o nosso telhado, né? Como vocês estão vendo, caiu uma chuva, todo mundo se esconde aqui nesse pequeno telhado, né? Mas com a graça de Deus, logo, logo a gente estará embaixo da cobertura necessária para a gente ter a dignidade que nós merecemos, né? Para esse trabalho. Nós e essa equipe aqui que nos ajuda muito também, né? No desenvolvimento da associação. Nós trabalhamos mais com o incentivo da sociedade, né? A sociedade que nos incentiva a continuar, nos dá força, porque também nós começamos a ter os nossos sócios contribuintes da associação, que é o que está ajudando mais ainda, né, a esse trabalho. Além da coleta seletiva, a associação desenvolve um trabalho criativo que transforma resíduos em arte. Através da chamada ecoarte, os materiais ganham nova vida nas mãos de artesãs, como conta Marcelo. Coisas maravilhosas da reciclagem nós temos, do reaproveitamento aros de metal que nós encontramos, transforma em frutos de sonho. Encontramos vários aros. Por que jogar fora? Por que jogar no meio ambiente? De forma alguma. Tudo é arte. Tudo se transforma. Entende? Isso é que é o mais importante. Aquilo ali, olha só, guarda-chuva que a gente encontra na rua diariamente. Olha como que se transforma. Sabe? Um puff para crianças, enfim, a gente colocar no ambiente onde a gente possa ficar confortavelmente, entendeu? Isso é tudo reciclagem. Transformar as coisas é o mais importante. Fechar o ciclo das coisas. Jogar no lixo, não existe lixo. Nada é lixo. Tudo se transforma, tudo se recicla. Sandra ainda completa. Então essa foi a escolha do nome Samaúma, né? Pela sua resistência mesmo, e eu acho que luta lá para estar lá resistindo. E não, muita gente olha e pensa assim, eu acho que ela vai cair com aquela raiz exposta, mas ela não cai. Muitos anos, e ela está lá. E é o que a gente vai também. Muitos anos e anos nós vamos estar aqui, lutando por dignidade. As consequências das mudanças climáticas têm impactado não só o Brasil, mas diversas regiões do mundo. E no Amapá atinge diretamente a vida das comunidades quilombolas. Idealizado pelo coletivo Utopia Negra Amapaense, o projeto Quilombo Vivo, no interior de Macapá, se destaca por levar à frente as conscientizações sobre o tema e colocar as comunidades quilombolas como protagonistas nas discussões e proposições de políticas públicas à frente de tamanho desafio. Vamos conhecer mais sobre essa experiência que tem tanto para nos ensinar com a Mariana Castro. Lançado no Quilombo do Carmo do Maruanum, uma das 16 comunidades tradicionais a 56 quilômetros de Macapá, o projeto Quilombo Vivo, idealizado pelo coletivo Utopia Negra Amapaense, está elaborando o Plano de Adaptação Climática Municipal, com base no protagonismo e nos saberes ancestrais da população local, como explica o coordenador do projeto, Paulo Cardoso. O projeto Quilombo Vivo é nada mais, nada menos do que conectar a adaptação climática e
a presença das comunidades dentro desse arcabouço que é o conhecimento tradicional, que é também um conhecimento científico. Então a gente espera com isso criar medidas, levantar dados, ter a participação popular da sociedade quilombola aqui no Maruanum e, acima de tudo, que a gente consiga tirar do papel um plano de adaptação climática municipal. Entre as oficinas oferecidas pelo projeto, se destacam temas como racismo ambiental e mudanças climáticas, levando em consideração especialmente a realidade local, como destacam as educadoras Alícia Miranda e Larissa Barros. A gente tirou um tempo para discutir sobre como que o racismo ambiental, que é uma pauta que vem crescendo cada vez mais dentro das discussões na nossa comunidade, vem impactando e principalmente revelando os nossos problemas históricos enquanto comunidades quilombolas e principalmente periféricas também. A comunicação comunitária também, de como eles podem usar isso para denunciar problemas que acontecem dentro da comunidade deles, e principalmente sendo jovens, e de como eles podem, e quais são as ferramentas, né, que eles têm à disposição deles, tanto em relação a texto, aos vídeos, aos desenhos, que eles podem comunicar esses problemas de fato e sobre a realidade deles. Banhado pelo rio Maruanum, o quilombo mantém uma profunda conexão com a terra e as águas, elementos que simbolizam o início do projeto, que percorrerá todo o estado nos próximos meses. A professora quilombola Gisele Santos ressalta a importância do intercâmbio entre as comunidades. Eu vejo o Utopia uma grande oportunidade para nossos alunos observarem a comunidade onde eles moram, que são comunidades diferentes, né? Afinal de contas, o Maruanum é um quilombo, né? Um distrito onde várias comunidades se envolvem, ou seja, de várias localidades vêm alunos participar da oficina. Essa troca de conhecimento vem trazendo curiosidade para eles, eles vêm observando a comunidade, né? O ambiente onde eles vivem, a tradição que eles têm. E bora dar um pulinho em Belém para conhecer um projeto que nasceu da necessidade de expressão cultural e hoje é um coletivo que abraça, fortalece e faz toda a diferença na vida das pessoas de forma política, social e artística. Eu estou falando do Ghetto Hub, que é muito mais que um espaço, é uma casa de madeira que já foi escola onde a Gabi Amarantos estudou. Quem conta tudo para a gente sobre esse projeto é o Heraldo Paulino. Com 4 anos de existência, o Ghetto Hub é um espaço de convergência, luta e preservação da ancestralidade periférica e ribeirinha de Belém. Localizado às margens do canal da Quintino, no bairro dos Jurunas, em Belém, o espaço surge para suprir ausências de espaços culturais na periferia, como recorda Guido Kitara, coordenador e cofundador do espaço. O espaço surgiu da ideia, né, de a gente não ter um ponto específico para a cultura, mas surgiu depois de ter pensado com meu irmão em fazer primeiro um estúdio de música em cima do espaço, né, e um sebo aqui embaixo. E como a casa ficou tão bonita, tão chique com o toque do meu pai, que ele era mestre de obra, a gente pensou, acho que dá para fazer algo melhor do que isso. A casa onde a mãe de Guido dava aulas e que já foi um centro comunitário, virou em 2021 um lugar de troca de saberes, afetos e arte. Uma casa de cultura, né? Abrangendo vários tipos de arte, por isso o nome, Ghetto Hub. Né? É uma cultura até mesmo do gueto, mas que tenha várias artes, música, artes visuais, e isso a gente nasceu juntos, né? Então o Ghetto Hub ele nasceu de uma necessidade e de uma proposta cultural. Além de biblioteca comunitária com empréstimo de livros, o Ghetto Hub é um coworking que atrai estudantes, profissionais, movimentos sociais, como o coletivo Sapato Preto, do qual Patrícia Gomes é fundadora. O Ghetto Hub é mais do que espaço, né? É um espaço político, é um espaço que dá abertura para a gente, para os movimentos sociais, é um espaço de afeto. O fato do Ghetto Hub estar aqui, a gente poder estar inserida dentro deste território, é de uma importância que vai quebrando diversas amarras, né? Porque geralmente as pessoas não querem vir, não querem estar em espaços que são periféricos, mas quando se tem um espaço igual o Ghetto Hub, que valoriza a cultura através da música, a leitura, torna-se uma referência.
pra gente. Cássia Coutinho, estudante de enfermagem, descobriu no Ghetto Hub um refúgio perfeito para estudar e pertinho de casa. Eu e a minha amiga, a gente estava procurando um local para estudar, um local calmo, que não fosse muito barulhento, um pouco mais distante da cidade, assim, do centro da cidade. E aí eu pesquisei no Google, no Maps, e apareceu esse local que fica bem perto da minha casa, que eu não fazia a mínima ideia, que ficava bem aqui na esquina da minha casa. Eu gosto dessas coisinhas que tem plantinha, que tem instrumentos, livros, tudo isso me atrai muito e eu acho muito lindo. A estética disso é muito refrescante, é uma terapia para mim. Júlia do Gueto, multiartista e frequentadora assídua do espaço, virou voluntária por amor aos livros e à cultura local. Desde então eu fui sendo voluntária, depois eu fui pegando outras pautas, descobrindo novas coisas e assim como o gueto foi evoluindo, eu fui evoluindo junto também. Assim como o gueto foi conhecendo, eu também fui conhecendo, porque a gente não sabia de muitas coisas. A gente estava pautando algo sem saber o que era, mas a gente estava lá pautando, lutando pela nossa história, lutando pelo nosso bairro, com os nossos projetos. Você me estende a mão, eu não tenho mais opção. A cesta musical é o auge da cena no Ghetto Hub. Com a colaboração do multiartista MJ, o evento reúne música, poesia e performance, fortalecendo a arte que nasce na periferia. O gueto, em especial, é um espaço que, naturalmente, eu aprendo muito e me sinto muito confortável com o aprendizado, né? Tipo, com o espaço acolhedor, as estantes de livros, né? Que aguçam muito a criatividade e também atualmente, com os eventos que a gente vem fazendo aqui nos dias de sexta-feira, isso traz, além de um conforto, uma alegria, né, de estar vendo essa pulsão da arte acontecendo sexta após sexta, assim, de forma recorrente, semanalmente. E isso está despertando cada vez mais a minha vontade de estar presente aqui. Voa passarinho, preso na própria gaiola, ao invés de cantar depois da chuva. Ecoa gritos de socorro sem chave, porque não mete o pé na tranca da gaiola? Passarinho se desprende e descobre o novo, fala pra mim. A gente continua em terras paraenses, dessa vez para te trazer uma delícia, o pato no tucupi. A nossa querida Rema Soto foi até a Feira da Reforma Agrária para saber todos os segredos desse prato que carrega cultura e ancestralidade amazônica. Conta tudo, Rema! Tudo bem com vocês, meus amores? Olha onde que eu tô. Na Feira da Reforma Agrária, no Espaço Culinária da Terra, onde tem 23 estados do Brasil com sua gastronomia. Dessa vez, eu que vou aprender a gastronomia brasileira. Ficou curioso? Vem comigo! Estamos aqui na cozinha de Pará com Ana Paula, que vai ensinar pra gente um prato da gastronomia paraense, que é pato no tucupi. Gente, que delícia! Me fala um pouco desse prato. Pato no tucupi, ele é tradicional de Belém, consumido na época do Círio. O que é o Círio? O Círio de Nazaré, ele é uma festa religiosa, né, que é comemorada em outubro. E que santo? Nossa Senhora de Nazaré. Nossa, padroeira. Que interessante. É a padroeira? Padroeira. Que legal. E quais que são os ingredientes desse prato? O pato, ele é temperado com cebola, alho, pimenta do rei. O caldo, a gente prepara o caldo do tucupi, é o suco extraído da mandioca. Sim. E isso aqui que é? É o jambu, que acompanha no pato. Essa aqui é uma erva que nós chamamos de chicória. O coloral, ele é de urucum mesmo. Sim, né? Vocês processam ele? Isso. Pimenta do reino e cominho. Maravilha. Vamos para a panela? Vamos. Aqui nós já temos uma parte do pato refogado. Temperado e refogado com a cebola. O pato, depois de refogado, a gente traz para assar. Quanto tempo? Dependendo do forno, de 30 a 40 minutos. Fiozinho de azeite ou óleo. Quando tiver quase transparente, aí a gente vem com aquele molhinho do pato. Tava doidinha por pegar a colher e mexer na panela. Já a gente colocou a cebola para refogar com um pouquinho do caldo. Isso. Né? E agora? O tucupi temperado
Com o quê? Com a chicória. E aí a gente vem com o jambu. Tá. E agora? O pato assado. Tá. Aqui não precisa ferver, já você vai incorporando. Precisa ferver pouquinho, porque como ele tá assado, para não espedaçar todo. Sim. Aí aqui ele vai fervendo no fogo baixo, mais um pouquinho, só para pegando o sabor. E esse pato vem de onde? Vem das áreas de assentamento. Uma parte nós trouxemos de lá, de Belém do Pará, e uma outra parte nós temos uma cooperativa daqui, do MST, que fornece pra gente. Que legal. Pato. O tucupi também, ele é extraído no assentamento de reforma agrária, que é lá em Belém, que é o assentamento Paulo Fonteles. Da Rio Vermelho também nós temos. O jambu veio de um outro assentamento, que é do João Batista. Que legal. A gente já tem aqui o pato no tucupi, na receita ancestral da gastronomia paraense. Mas você sabe, né? Agora é minha vez. Ana Paula gentilmente ensinou a gente, agora eu vou experimentar. Oh, Jesus. Com aquele caldinho baixo. Tá. O Bem Viver de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra na próxima semana. Ou você pode ver também pela internet a qualquer momento. E se você está ouvindo a gente pela rádio Brasil de Fato 98.9 na Grande São Paulo, lembra que a gente tem uma versão no YouTube, onde você pode assistir e se conectar com a gente de uma forma diferente. E não esquece, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, nessa mesma sintonia, tem uma versão especial do programa no rádio, que também pode ser ouvida na nossa rádio web, em brasildefato.com.br. E por fim, na sua plataforma de áudio favorita tem um podcast de entrevistas diárias que se aprofundam sobre esses temas. É só colocar Conversa Bem Viver. Até mais!